Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta aqui com a Catena Áurea, a exposição contínua sobre os evangelhos de Jesus Cristo. Estamos no Evangelho de Mateus, é uma obra do chamado Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho. Tomás de Aquino é um filósofo teólogo da Idade Média, vinculado ao catolicismo romano. No período dele, falar catolicismo romano era sinônimo de igreja. A única igreja conhecida no chamado Ocidente, né? Nós chamamos de Europa, no chamado Ocidente, era a igreja vinculada a Roma, que seguia os ritos de Roma. O cristianismo já havia se dividido em cristianismo ocidental e oriental, tá? Então, Tomás de Aquino diz respeito ao Ocidente. O Ocidente, o pensamento cristão foi influenciado e muito pela filosofia, pelo desenvolvimento e pela adoção da filosofia naquele período, naquela época. No Evangelho de Mateus, aqui estamos no capítulo 2 ainda, versos 18 e 19, não, versos 19 e 20. Diz o seguinte: Morto Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque morreram os que procuravam a vida dele. Graças a Deus pela sua palavra. Nós sabemos que Herodes, vamos falar do Herodes aqui, ou Herodes Magno, ou o rei Herodes, como nós conhecemos na Bíblia, são citados esse Herodes e um outro na semana da paixão é citado um outro Herodes, mas que era filho, tá? Que era filho desse Herodes Magno. Esse Herodes Magno aqui morreu por volta do ano 4 a 7 depois do nascimento de Cristo Jesus. As datas daquele período são bastante incertas. O calendário ele não é muito preciso, né? Os próprios cristãos fizeram uma bagunça nos calendários que acabaram criando alguma dificuldade pela datação precisa. Então há uma dúvida em termos de 3 a 4 anos aí que ficou incerto. Mas isso não significa absolutamente nada. Não altera a historicidade, a veracidade dos fatos aqui narrados. Esse Herodes ele é muito conhecido pela matança que ele ordenou no vilarejo de Belém e provavelmente em vilarejos próximos. Ele ordenou que fossem assassinados os meninos com até 2 anos de idade, tá? Depois da comunicação que ele, pelos magos que estavam procurando o recém-nascido rei dos judeus, percebendo que os magos não retornariam, talvez ele tenha ficado um período sossegado, achando que os magos, como a maioria dos magos, pudessem estar apenas delirando. Provavelmente, o burburinho causado no templo, quando Jesus foi apresentado no templo, a profetisa Ana, o velho sacerdote lá, Simão, se eu não me engano, falando acerca daquele menino, de que ele era o aguardado de Israel, pelo menos dos fiéis e dos tementes a Deus, talvez essa conversa tenha chegado aos ouvidos de Herodes, porque, como todo paranoico, como todo sociopata, ele tinha espiões em todos os lugares, em todos os cantos, em todos os círculos, em todos os meios. Tomado de medo, porque uma das coisas que caracteriza a personalidade desse homem não é só a violência ou a maldade, mas também ao medo que o aterrorizava. Ele ordena o assassinato das crianças. Antes que isso acontecesse, José já havia levado o menino e a mãe para o Egito, Satisfeito com a matança, Herodes teve o seu final de vida, segundo alguns historiadores,
bastante sofrido, bastante turbulento, a ponto de considerarem que ele estaria sofrendo uma punição divina pela malignidade dos atos. Não, ele é um homem que matou os próprios filhos, ordenou a matança dos próprios filhos. Imagina a preocupação dele com os filhos de outras pessoas. Nós sabemos que um homem capaz de tamanha brutalidade e violência já corrompeu de uma forma muito terrível a sua própria integridade, né, os seus princípios, os seus valores, a sua consciência. Ele teve um fim bastante desagradável. Nós conhecemos Herodes por isso, mas é importante salientarmos que esse homem ele não era judeu, tá? Herodes ele era idumeu. O que é idumeu? Ele era um edomita, da nação vizinha ali de Edom, parentes muito distantes dos judeus por Abraão. Os edomitas tiveram a sua região invadida por um povo conhecido como Nabateu, um povo do norte da África que invadiu a região de Edom. Não podendo resistir à invasão, os edomitas migraram para a região da Judéia e acabaram se instalando numa região da Judéia, que ficou conhecida como Idumeia, ou terra ou região dos edomitas. Com o passar do tempo, os edomitas foram incorporados aos judeus, totalmente incorporados, desaparecendo, se tornando parte do povo judeu. O fato é que, nesse período, né, nessa época, esse jovem aí, esse homem, por uma habilidade política muito grande, ele era um hábil político, ele conseguiu fazer parte da família do sumo sacerdote, através do casamento. Ele se casou com uma mulher da família dos sumos sacerdotes daquela época que governavam a Judéia. E desse casamento ele teve dois filhos. No judaísmo, se a mãe é judia, os filhos também são judeus. Então ele teve dois filhos judeus, aptos a ingressarem aí na vida religiosa judaica sem muitas dificuldades. Mas ele mesmo, talvez uma ambição que ele tinha, que alguns comentam, ele mesmo queria ser o sumo sacerdote, mas ele não podia, porque ele era idumeu. O fato é que ele matou essa esposa e também matou os filhos que teve com essa esposa, depois de ter sido colocado pelos romanos como rei daquela região, como rei da Judéia. Tá? Primeiro ele ingressa na família, por habilidade política consegue o apoio do imperador romano, é colocado como rei da Judéia, mata a esposa e mata os filhos daquela esposa. Ele teve 10 esposas, tá? Ele teve 10 esposas, teve vários outros filhos e criou a sua própria dinastia, desvinculada da herança judaica. Mesmo assim, por uma questão de equilíbrio de poder, ele fez algumas coisas com o objetivo de agradar os judeus. A mais relevante de todas foi a reforma do segundo templo, a ampliação. O templo, no qual Jesus, os evangelhos narram, realizou visitas, foi uma reforma, foi uma ampliação custeada e também idealizada pelo próprio Herodes. Ele era um excelente arquiteto. Hoje acho que ainda existem as ruínas. Massada, que era uma fortaleza, um refúgio para os períodos de guerra, que ele inclusive se refugiou lá por um tempo. Massada também foi projetada por ele. Ele era um hábil arquiteto. Essas pessoas tomadas por delírios de grandeza, via de regras, elas procuram expressar isso através da arquitetura,
mas nós o conhecemos pelo seu caráter, pelo seu ódio, pela sua malignidade. Herodes representa aqui o ser humano escravo do pecado, dominado pelo pecado e satisfeito com o pecado, que acredita que tem forças, acredita que dispõe dos meios necessários para frustrar os planos de Deus, ou que pode agir de forma totalmente contrária aos planos e ao propósito de Deus, sem sofrer consequências, porque é aquele que detém o poder, tá? Herodes, assim, simboliza esse risco espiritual que correm todos os humanos, religiosos ou não, sabendo que o pensamento dele sempre foi próximo da religiosidade, né? Querendo ser uma sumidade religiosa, na época, o sumo sacerdote dos judeus. Então, Herodes está marcado na história por isso, alguém que tentou frustrar os planos de Deus, alguém que procurou impedir que a promessa de Deus se cumprisse ou se realizasse através da bendita pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não sabemos o quão ele era preocupado com a teologia judaica, com a expectativa messiânica, ou a maneira como o povo aguardava a vinda de um rei da linhagem davídica, da linhagem de Davi. Não sabemos. Muito provavelmente, tudo em que ele se envolvia servia apenas como máscara para justificar as suas ambições políticas e pessoais. Mas o medo é uma das características desse tipo de pessoa. Ele tinha medo de ser tirado do poder pelos romanos, tinha medo de uma revolta muito grande dos judeus. Medo é uma marca daqueles que são escravos do pecado. O texto também nos fala que esse homem morreu. Teve o seu tempo, teve aí a sua falsa glória, e ninguém sentiu saudade, ninguém lamentou pela sua morte. A verdade é essa. Jesus, ainda criança, estava no Egito, no Egito. Porque José foi orientado pelo anjo de Deus a procurar refúgio no Egito. Porque no Egito havia uma comunidade judaica muito grande. Acredita-se que algo em torno de 1 milhão de judeus viviam no Egito naquela época. E viviam muito bem, viviam muito em paz. Podiam se organizar, tá? Podiam ter a sua vida religiosa. Durante um período, eles chegaram até a construir um templo no Egito, porque para o Egito também foram parte da família sacerdotal, que esse povo religioso vive brigando, né? Liderança religiosa vive brigando. Um irmão assumiu o sumo sacerdócio em Jerusalém, o outro que foi preterido fugiu para o Egito e tiveram até um templo lá por um período. O fato é que a vida judaica era muito livre no Egito. Os judeus até faziam parte do exército dos egípcios, tinham ocupações públicas no Egito. Os judeus eram muito comprometidos com a segurança daquela nação, naquele período. Via de regra, os judeus sempre se empenharam pela nação, pelo povo, no qual eles estiveram dispersos, sendo um povo bastante operoso, sendo um povo que sempre auxiliou no desenvolvimento e no progresso. E naquele período, quando José foi para lá com Jesus, eles tiveram acesso a uma continuidade da vida judaica, tá? A vida judaica fora da Judéia era intensa também no Egito, custeados pelos presentes dos magos, que devem ter servido por um bom período para as questões do transporte, moradia, inclusive o início da instrução no judaísmo, que começava naquela época, por volta dos 5 anos de idade, o menino judeu
começava a ser instruído nas letras judaicas, nos ensinamentos judaicos. Com a morte, com a morte de Herodes, o anjo do Senhor, já conhecido de José, reaparece e autoriza José a retornar, dizendo claramente: você pode voltar para a terra de Israel. Eu não tenho e também não fui atrás de quanto tempo José ficou no Egito. Tenham sido 2, 3, 4 anos, isso é o que menos importa. O fato é que no Egito estavam absolutamente seguros. Muitas vezes o Deus Todo-Poderoso nos conduz a uma situação, a um lugar que nós não desejaríamos por natureza. Mas esse lugar, essa situação, serve de abrigo, serve como refúgio do mal. Cessadas as hostilidades, porque não há mal que seja eterno, nós sabemos que o mal não é absoluto, o mal pode ser resistido, o mal pode ser superado, o mal pode ser vencido. Deus nos reconduz ao caminho por ele proposto. Foi assim na vida de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo que existe sobre esse período de Jesus, criança, até a apresentação dele no templo, 12, 13 anos, por volta dos 12 anos de idade, como era costume naquela época lá, para assumir a responsabilidade religiosa, né? O menino era ingressado na vida religiosa oficialmente aos 12 anos de idade. Tudo que nós sabemos desse período aí são lendas, são mitos, são fábulas montadas, construídas aí ao longo dos tempos. Todas elas buscam refletir uma obsessão, é praticamente uma obsessão desses homens aqui, que eu falei, os pais da igreja, no que diz respeito à divindade de Cristo Jesus. A divindade de Cristo Jesus. Cristo Jesus teve uma vida normal, como um menino, como jovem, como homem, perfeitamente humano. Mas, por conta dessa obsessão dessa época dos historiadores cristãos ou dos mestres cristãos da época com a divindade de Cristo Jesus, meio que forçando um pouco mais do que um pouco não, forçando muito mais do que a escritura permite, criar algumas lendas grotescas, absurdas, né, em relação ao menino Jesus, a Jesus na sua infância. O que temos é o que a Bíblia registra, que ele foi protegido, que ele foi guardado por Deus, que ele foi conduzido por Deus ao caminho proposto por Deus. Sendo ele o nosso Redentor, o nosso Senhor, nós podemos viver na certeza de que os nossos caminhos também são guardados por Deus. Tudo aquilo que nós passamos ou deixamos de passar estão debaixo da supervisão divina. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.